É, Olá, bom dia. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2026 e 26 e eu estava me deparando aqui com uma questão muito interessante a respeito do quarto caminho, sobre a influência C e sobre as três energias que o quarto caminho fala, né, através do Peter Ouspensky e do Gurdjieff. Eles falam sobre a força ativa, a força passiva, que é negativa, né? E a força neutra, neutralizante, então, que é a força reconciliadora. Então, essa força reconciliadora, a força neutralizante, ela é muito desconhecida, segundo o ensinamento do quarto caminho, ela é muito desconhecida entre a humanidade, entre as pessoas. Então, sem ela, nada acontece. Então, é necessário que nós entendamos, inclusive, a criação dos universos, das leis, né, que geraram as leis, desde a unidade universal até a Lua, que vai passando por várias etapas. Então foram várias leis que foram, de acordo com essa densificação, várias leis, foi aumentando o número de leis devido a essa formação do universo aí. Então essas leis, elas são estudadas. Então o nosso mundo é um mundo. Tem a criação de todos os mundos, tem a criação dos sóis, tem a criação dos planetas, tem a criação da Lua, entendeu? Então a Terra, ela tem 49 números de leis. Então nós estamos sob a influência de 49 leis. Então a força, essas forças ativa e passiva, elas estão a todo momento atuando na ciência, nos fenômenos, no planeta Terra. Elas estão regendo as combinações, as atrações entre os átomos, entre o Sol e os planetas, entre as células e tudo aquilo que vive dentro de uma célula ou fora dela, entendeu? Eu não vou entrar em detalhe não, senão isso vai ficar muito grande. Então, só para a gente saber que existem leis por trás de tudo isso. E na medida que nós vamos crescendo, vamos tomando consciência do nosso próprio ser, de como funciona a máquina humana, e tudo isso que eu venho falando nos outros vídeos aí, nós vamos ficando cada vez mais livre dessas leis. Você vai ficando sob a influência de menos leis. Quanto menos leis, mais você vai ficando livre. Que a tendência do ser humano é ir se tornando livre, a se tornar, ter a sua total liberdade. Então, existe, por exemplo, entre a força passiva e a força ativa, a terceira força. Então, a ideia do Gurdjieff, que para o ser humano poder ter uma psicologia evolutiva, a psicologia possível de evolução do homem, é quando essas duas forças, elas causam um atrito. Então esse atrito gera uma fricção. Então essa fricção é tudo aquilo que causa uma tensão dentro do nosso organismo. Por exemplo, uma mágoa, alguém te magoou, um olhar indesejável, uma palavra vã que te causou tristeza, agonia, desconforto, sofrimento, atrito. Então, essa fricção, ela vista pelo ponto de vista do quarto caminho, ela poderá, porque você identificou com algo fora de você, então essa identificação, ela tornou você, mudou seu estado de consciência. Então a fricção, vendo pelo ponto de vista do quarto caminho, ela poderá ser modificada dentro de você, produzindo substâncias aos quais você poderá, sabendo transmutá-las, você poderá aumentar o processo de força neutralizante dentro de você. Então, quanto mais você consegue absorver essa fricção e transmutar ela, sabendo resistir ao sofrimento, olha que interessante essa visão, é muito interessante. Assim como Cristo na cruz e muitos outros seres passaram
por processo de sofrimento, de descaso, de desleixo, de aviltamentos, de forças retrógradas, você sabendo transmutar e tendo consciência desse processo, essa energia, gerada uma energia dentro de você, aos quais você aumenta essa fricção, causando em você um impacto muito grande na sua realização pessoal ou de autoconhecimento. Isso é muito difícil, tá? Não vou mentir, mas eu estou falando algo que é desconhecido para muitas pessoas que não sabem como que você transformar suas impressões que você recebe negativas dentro de você através de uma transmutação, ou seja, através de um olhar, através de uma observação, a autoobservação, o olhar, tudo isso causam mutações, transformações dentro do nosso organismo. Então, o que eu quero dizer? Que a fricção, ela te ajuda a você vencer os obstáculos. Você sabendo controlar ela, você sabendo não identificar mais, você sabendo utilizar as ferramentas que o quarto caminho lhe propõe para que você assuma aí uma mudança, uma transformação de um homem número 1, 2, 3 para o homem número 4, que é o homem que busca o conhecimento de si mesmo. É através da consciência, que é a consciência objetiva. E nós temos a consciência sono profundo, vigília e consciência objetiva, que já é uma consciência mais desperta. Depois você vai para o homem 5, 6, 7, que são mais avançados. Então isso é um ponto que eu queria falar sobre essa fricção. Prestar atenção nessa fricção, que nem tudo que chega de desagradável para você, que vem de fora, e que ou às vezes vem de dentro de você, é tão ruim quanto se possa se ver. Quando se vê com atenção, se vê com consciência, é possível você transmutar e transformar isso tudo numa energia sutil, poderosa, que vai te dar a força necessária para você vencer todo o mal que vem até você através de impressão, através dos alimentos e do ar. Certo? Agora, uma outra coisa que eu queria falar sobre as influências C. Eu peguei um exemplo meu que eu disse no vídeo anterior, que eu fui avisado sobre a paralisia do paradigma, né, através de uma influência C. Aí eu estava meditando aqui, eu lembrei que Krishnamurti, por exemplo, a gente viu Krishnamurti, mais de 40 anos dando aquelas palestras em Ohio, nos Estados Unidos, na Índia, Bombaim, na Holanda, todos esses países, Alemanha, todos esses países que ele teve no mundo, até no Brasil, Krishnamurti recebeu influência C, que é um nível que a influência C, desde pequenininho, ele foi educado pela Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica é uma escola iniciática, onde Annie Besant, o bispo Lidwith, eram seres muito evoluídos. A Rudolf Steiner, a Ouspensky que esteve lá, entendeu? Teve muitos outros gurus também que passaram pela Sociedade Teosófica, Pavi, muitos outros. Então o Krishnamurti recebeu influência C, onde eles fundaram uma escola esotérica iniciática chamada Estrela do Oriente. Então é um exemplo de influência C, Krishnamurti. Outro exemplo, Ouspensky, Peter Ouspensky, também recebeu influência C. De quem? Do mestre Gurdjieff, que era um mestre que já estava buscando isso há muito tempo. E o mestre Gurdjieff também recebeu influência de quem? Da sociedade do Soma, do Extremo Oriente, do Oriente lá. A sociedade Somod era uma sociedade iniciática, uma escola iniciática, que teve todo gurus que passaram ensinamentos para todos aqueles que tinham vínculos que estavam, vamos dizer assim, em busca de autoconhecimento, autoconhecimento, para se transformar numa fraternidade universal, que é do quarto caminho também. Vou tentar lembrar aqui mais de outros gurus. Nisargadatta Datta Maharaj, um grande mestre indiano, tem vários livros dele já publicados, eu tenho vários livros dele. Também recebeu influência de quem? Do mestre, do guru dele, que também tem um nome enorme, eu não sei nem falar o nome. Siddhartha Maharaj, é um nome muito complexo.
Vou tentar lembrar mais de alguns que receberam influência C. Tem muitos. A maioria dos mestres ali receberam influência. Todos aqueles mestres que tiveram o conhecimento do Buda, vamos lá, Sankara, Osho, Muji, tem um monte, gente, Papaji, todos aqueles ali que tiveram influências do Vedanta, que tiveram influências do Buda, também receberam influências C, diretamente através de um guru. Aí vocês podem falar, mas isso é normal? É normal, mas a influência C, ela é muito poderosa, porque ela vem já de alguém que já despertou, que já se iluminou. Por exemplo, Krishna era um grande iluminado. No livro Bhagavad Gita, que foi um grande épico da época, que também teve as influências do Arjuna, que recebeu aqueles conhecimentos, entendeu? Tudo isso são influências C. Eu vou tentar lembrar Rudolf Steiner, não sei, Rudolf Steiner também teve um mestre. Max Handel teve a influência do Rudolf Steiner, que foi influência C, que foram as escolas iniciáticas. Jorge Adun também recebeu influência C, que veio de outros mestres, no caso Aristóteles, que foi o grande mestre que iniciou ele ao mundo interior, e as outras mulheres que ele teve envolvidos com ela, que ajudou nas transmutações da Kundalini. Então era isso que eu queria falar sobre o quarto caminho e sobre as influências C e sobre essas fricções aí. Então fiquem com Deus, muita luz, muita paz. Espero que tenham entendido. Namastê a todos.